Milionário ignora a mendiga negra ajoelhada e se apaixona pela jovem com segredo escondido. A cidade pulsava. Luzes brilhantes refletiam em janelas de vidro e aço. Os carros passavam em alta velocidade e a música alta ecoava dos bares e clubes. Era o dia a dia de Alex, um milionário que parecia ter tudo, mas que, na verdade, se sentia vazio. Enquanto ele caminhava, apressado pelas ruas da metrópole, algo seu coração passou por Zuri, uma jovem negra ajoelhada na calçada. Sua expressão era uma mistura de dor e dignidade. Ela segurava um caderno desgastado, mas a beleza de suas ilustrações chamava atenção. No entanto, Alex não parou. Para ele, Zuri era apenas mais uma imagem na paisagem urbana. Zuri respirou fundo. Seu olhar distante escondia um segredo que poderia devastar o que Alex acreditava ser sua vida perfeita. Dia após dia, ela desenhava nas calçadas, criando personagens vibrantes que dançavam em sua mente. O destino, no entanto, tem um jeito curioso de unir caminhos. Após semanas sem cruzarem olhares, um escândalo familiar estourou. O pai de Alex, um magnata do setor imobiliário, tinha um passado sombrio que logo veio à tona. Ele abandonou Zuri e sua mãe muitos anos atrás. Alex ficou em choque. Aquela mendiga, com seu talento escondido, não era apenas mais uma desconhecida. Ela era parte de uma história maior, que ele nunca soubera. Um dia, impulsionado por uma mistura de culpa e curiosidade, Alex decidiu se aproximar de Zuri. Seus corações estavam entrelaçados por um passado que ele nunca entendia. Ela o olhou com desconfiança, mas havia uma centelha de algo mais. Alex ficou surpreso com a força que emanava dela. Zuri percebeu o conflito interno dele, a luta entre sua herança e o desejo por autenticidade. O que poderia começar como um encontro casual se tornava um turbilhão de emoções. Quando a verdade sobre o pai de Alex finalmente explodiu na mídia, o mundo dele desmoronou. As pessoas falavam, apontavam dedos. Como ele poderia ter vindo de alguém tão desprezível? Nesse curto espaço de tempo, Alex sentia seu privilégio pesando sobre seus ombros. Zuri, por outro lado, lutava para se libertar do legado de dor que aprendia. A conexão entre eles cresceu, mas ao mesmo tempo foram formadas barreiras. Como poderiam um milionário e uma mendiga ter um futuro juntos? Enquanto caminhavam por entre olhares julgadores e comentários maldosos, havia algo inegável na química entre eles. A tensão entre dever e liberdade paralisava suas decisões. Alex sabia que, para encontrar seu verdadeiro eu, precisava confrontar sua herança. Mas Zuri também sabia que só poderia libertar-se do passado se estivesse disposta a perdoar. O futuro deles estava numa linha tênue. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Alex e Zuri caminhavam lado a lado, a tensão entre eles se intensificava.
O ar estava carregado de palavras não ditas e sentimentos que pulsam sob a superfície. Mas, naquele momento, nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. Uma multidão agitada passava por eles, algumas pessoas lançando olhares de reprovação, outras apenas curiosas. Alex sentia seu coração disparar. A mistura de emoções descontroladas o tornava vulnerável. Zuriou. De repente, um grito atravessou o ar, cortando a conversa em bois. As ruas estavam repletas de barulho, mas aquele chamado era desesperador. Alex, você precisa vir rápido! Era um amigo próximo, Marco, que se aproximava, pálido e agitado, com a respiração ofegante. Alex sentiu um frio na espinha. Algo estava muito errado. O que aconteceu? A voz dele saiu mais alta do que pretendia, atraindo a atenção de quem passava. É o seu pai. Ele foi encontrado. Marco exultou. As palavras pareciam difíceis de sair. Ele está morto. Um acidente de carro. Bem na esquina do seu prédio, o mundo de Alex girou. As esperanças de um futuro diferente, de uma vida que ele tentava construir com Zuri, desmoronaram instantaneamente. Os olhos de Zuri se arregalaram, e ele viu uma centelha de reconhecimento e dor crescendo em seu olhar. Uma dor que ele não entendia. Como verdade, a verdade tinha um jeito cruel de explodir em momentos de fragilidade. Não, isso não pode ser verdade. Ele estava bem. Até ontem estava tudo normal. Alex tentou se agarrar à ideia do que poderia ter sido. Mas, ao mesmo tempo, a dor do peso do legado tinha um jeito de aparecer em meio ao caos. Os murmúrios ao redor tornaram-se um eco distante, uma orquestra desafinada, enquanto sua mente... Aquelas palavras o atingiram como um golpe em seu peito. O que ela queria dizer? Ele sentiu uma onda de medo, misturada a uma curiosidade desesperada. Como assim? O que você sabe? A agitação da cena ao seu redor desapareceu. Seus olhos fixos nos dela, buscando respostas que não sabia se queria ouvir. Ele não é quem você pensa que é. Na verdade, ele me conhece há anos, Zuri. Respondeu, hesitando. Ele fez promessas para minha mãe, promessas que nunca cumpriu. A revelação caiu como uma bomba! A conexão entre eles, toda aquela química que havia crescido em meio à tragédia, agora se transformava em uma teia de mentiras, promessas quebradas e segredos enterrados. Alex sentiu o chão se abrindo sob seus pés. A última peça do quebra-cabeça parecia se encaixar de forma errada. E você sabia? Por que não me disse antes? O choque em sua voz reverberou entre eles, cada sílaba carregada de dor. Eu não queria que você me visse assim, Zuri murmurou, ainda com um brilho de força em seus olhos. Mas agora, o que vamos fazer? Antes que pudesse responder, uma sirene de ambulância ecoou ao fundo, cortando o ar, como se o tempo houvesse parado. A cena se tornava mais caótica. Pessoas cercavam o lugar do acidente, e o mundo de Alex se perdia no sabor amargo da traição. Naquele instante, enquanto o luto e a confusão começavam a tomar conta deles, a realidade se tornava opressora. O futuro, que deveria ser construído em novos começos, se tornava um desafio repleto de sombras e revelações. O que Zuri sabia o colocava em uma encruzilhada. Como seu coração poderia amar alguém ligada à sua própria dor? E o que mais havia no passado que ainda precisava vir à tona? Enquanto a multidão se aglomerava ao redor da cena do acidente, muito mais do que um simples relacionamento estava em jogo. Era o destino, cavado em cicatrizes profundas que, agora,
ameaçavam separá-los de uma maneira que nem eles podiam imaginar. O futuro era incerto, repleto de segredos esperando para serem revelados. O olhar de Zuri se tornava mais profundo, enquanto a tensão no ar parecia se intensificar, cortando como uma faca. As sirenes ecoavam ao longe, mesclando-se ao murmúrio da multidão. Mas nada disso parecia importar. Os olhos de Alex estavam fixos nos dela, ansiosos por respostas, mas ele não estava preparado para o que viria a seguir. Ele me conhece? Como assim? Alex perguntou, a voz tremendo ao revelar seu desespero. Zuri hesitou, como se cada palavra que ela dissesse pudesse mudar tudo. Eu não sei como explicar, Alex. Sua família é mais complicada do que você imagina. Ele esteve presente nos momentos mais sombrios da minha vida e... A voz dela falhou e Zuri deu um passo para trás. Nesse instante, uma movimentação repentina na multidão chamou a atenção deles. Era como se algo ou alguém tivesse forçado o espaço ao redor a se contorcer em um caos mais profundo. Alguém gritou e Alex virou-se, coração acelerado. Olhem, olha isso! Um homem, apontando freneticamente para a cena. Mas quando Alex olhou, o que viu deixou seu estômago embrulhado. Um grupo de repórteres se aproximava, câmeras ligadas, microfones em riste. A curiosidade e o escândalo se espalhavam como fogo em palha seca. E ali, no meio da confusão, uma mulher apareceu. Ela era impressionante, com uma presença quase hipnótica. Era alguém que Alex rapidamente reconheceu. Uma ex-namorada de seu pai, Vanessa. O que ela estava fazendo ali? O olhar dela, sombrio e determinado, encontrou o de Alex. Ele sentiu que algo se despedaçava dentro dele. Alex, ela gritou, você precisa saber a verdade. Tudo o que você conhece sobre seu pai, sobre nós, não é como você pensa. A multidão silenciou. Os olhares se voltaram todos para ela. Alex sentiu as mãos de Zuri pressionarem seu braço, mas sua atenção estava presa em Vanessa, tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Se não fosse por mim, ele teria se afundado ainda mais nas mentiras que construiu. Mas havia algo que eu nunca pude contar. Algo que afeta não só você, mas todos nós. Vanessa disse. A urgência nas palavras dela encheu o ar. Com um movimento drástico, ela se aproximou, tirando do bolso um pequeno caderno. Isso não é apenas um diário, é a história dele. Todos os segredos que ele guardou e que você precisa conhecer. Alex estendeu a mão, mas Vanessa hesitou. Não é só sobre seu pai, Alex. É sobre quem você realmente é, sua herança, o que ele sempre escondeu. Uma parte de você que nunca teve a chance de entender. Zuri olhou para Alex, seus olhos transbordando confusão, dor e compaixão. O mundo ao redor começou a se mover mais uma vez, mas Alex estava paralisado. A revelação de que sua vida, suas escolhas, tudo poderia estar atado a uma história de mentiras e manipulações era um golpe brutal. Por favor, Vanessa implorou, a voz dela quebrando. Ouça-me! Você não pode ignorar a verdade. Alex sentiu suas emoções se acumularem como uma tempestade prestes a explodir. O que você quer dizer? O que há nesse caderno? Sua voz estava elevada. Ele precisava saber, mas estava com medo do que poderia descobrir. Nesse exato momento, uma explosão de gritos cortou a multidão, e a cena virou um caos total. A mulher, que havia se aproximado de Alex,
foi empurrada, caindo de encontro a um carro estacionado. Um lugar que, num instante tenso, parecia se transformar em um cenário de tragédia. O barulho da colisão ecoou como um sinal de que o mundo deles estava mudando de cara. Alex e Zuri se agacharam, e a imagem de Vanessa no chão se entrelaçou com a percepção de que tudo estava prestes a ruir. O caderno caíra das mãos de Vanessa, esvoaçando como uma folha ao vento, revelando uma folha de papel amarelada, frases borradas, segredos a serem desvendados. O que mais estava escondido? O olhar de Zuri para Alex mudou, a conexão entre eles se tornando um mosaico de incertezas. Segredos e um futuro que agora parecia mais nebuloso do que nunca. E enquanto a cena ao redor começava a se dispersar em dúvida, Alex percebeu que sua vida, a verdade e a história de todos, estavam prestes a se fundir de maneira explosiva. O que mais ele não sabia? O que estava realmente enterrado em seu passado? A revelação iria abalar a fundação de tudo em que acreditava. O caderno de Vanessa voou pelo ar, fazendo um percurso incerto antes de aterrissar sob o asfalto encardido. Alex hesitou, um misto de curiosidade e medo invadindo seu peito. Ele queria entender, mas e se aquilo abrisse uma caixa de Pandora de mentiras? Zuri segurava seu braço com firmeza. Alex, não! Não vamos deixar isso nos afetar mais! Mas a voz dela soava distante, como se estivesse em outra dimensão. Os repórteres avançaram. Suas perguntas aleatórias se misturaram com os gritos da multidão. O caos se amplificava. Vanessa estava no chão, uma expressão de desespero nos olhos. Um homem, possivelmente um segurança, estava tentando afastar as pessoas. Vanessa! Alex gritou, a urgência em sua voz, soando mais alta do que o clamor ao redor. Ele queria correr até ela, mas a dor manifestava-se em seu peito como uma corrente pesada. O que você estava dizendo? O olhar de Zuri se tornava ansioso. A gente precisa sair daqui, Alex. Agora! Era como se o mundo em volta estivesse desmoronando, a sirene da ambulância cortando o ar. A agitação se intensificava, mas Alex estava paralisado. Ele não sabia o que fazer. E então uma figura conhecida emergiu da multidão. Era seu irmão mais velho, Lucas. Alex nunca havia esperado vê-lo ali naquele momento. O rosto de Lucas estava pálido e ele parecia tão perdido quanto Alex se sentiu. Alex! Lucas gritou, desviando as pessoas que tentavam se aproximar de Vanessa. Você precisa ouvir isso! O olhar de Alex se fixou em Lucas, a confusão misturando-se com a sensação de traição. O que você está fazendo aqui? O que há de errado? Lucas ofegava. Acumularam uma tensão que parecia prestes a explodir. Não tenho tempo! Aquilo que a mulher está dizendo não é apenas sobre o pai. Você não sabe de nada. Ele não é seu pai de verdade. A confusão instalou-se como um vendaval dentro de Alex. O que você está falando? Como assim? Ele não é o homem que você pensa que é. Na verdade, sua mãe, ela teve uma vida antes de você nascer. Uma vida escondida. Lucas exclamou, olhando em volta, como se esperasse que alguém o escutasse. Um silêncio súbito pairou ao redor deles. Como o que você está dizendo é uma loucura, Alex respondeu, sua voz tremendo, preenchida de sentimentos contraditórios. Não é loucura, Lucas insistiu, aproximando-se. Eu sou seu irmão. Mas você sempre soube que havia algo errado na sua infância, não é? Promoções falsas. O que você ousa pensar? Ninguém em nossa família é quem diz ser. A revelação estava ali, crua e dolorida. O chão sob os pés de Alex parecia desmoronar. Ele sempre sentira que havia mais na história da sua família, mas nunca ousara perguntar.
Isso não pode ser verdade. Fiz a pesquisa, Alex. Pergunte à sua mãe. Ela sabe, mas está com medo. Você precisa entender antes que tudo isso acabe mal. Lucas gritou, e a urgência nas suas palavras era palpável. Nesse instante, a multidão começava a se dispersar, a sirene se aproximando. Alex se viu em uma encruzilhada. Ele tinha uma escolha. Deveria ir atrás de Vanessa e descobrir a verdade, ou deveria confrontar sua própria família e toda a história que acreditava ser real. Zuri apertou sua mão. Estamos juntos nisso. Alex, precisamos descobrir a verdade. Não importa quão dolorosa seja, mas a sensação de que tudo estava se movendo rapidamente, fora de controle, era avassaladora. Uma mão firmou-se no seu ombro. Era Vanessa. Você precisa parar de questionar tanto, Alex. O que você não sabe pode mudar tudo. As palavras dela estavam carregadas e um novo desespero a invadia. O passado era uma sombra e agora a verdade estava prestes a revelar um desfecho que nenhum deles imaginava. Alex! O chamado de Lucas ecoou no meio do tumulto. Ele olhou para Zuri, depois para Lucas. A inquietação se intensificava, lhes dando uma visão do futuro nebuloso à frente. A verdade estava ali, prestes a ser desvendada. Mas a que custo? E, mais importante, o que mais havia enterrado sob as camadas de um passado que parecia perfeitamente construído, mas que agora começava a desmoronar aos poucos, revelando uma realidade aterrorizante. Uma nova pergunta pulsava em seu coração. Quem era ele, realmente? Enquanto as revelações tomavam forma, a prisão das certezas desmoronava, deixando-os em um abismo de incertezas, e Alex percebeu que, em breve, eles teriam que enfrentar as consequências. O que mais eles não sabiam? Enquanto Alex absorvia as palavras de Lucas, tempo parecia parar em volta deles. O tumulto da multidão se dissolveu em murmúrios indistintos. Os rostos das pessoas se tornaram borrões. A revelação do irmão penetrava seu coração como uma faca afiada. Não era apenas seu pai que estava envolvido em mentiras. Toda a sua vida estava prestes a ser reescrita. Um frio na espinha começou a correr por seu corpo. Você está me dizendo que minha vida é uma farsa? A expressão de Lucas era grave e Zuri parecia cada vez mais alarmada. Eu sei que parece loucura, mas você precisa acreditar em mim. Nossa mãe guardou segredos que mudariam tudo. Alex sentiu seu coração disparar. Tudo o que ele conhecia, suas certezas, pairavam no limite do colapso. Alex, uma voz feminina, rouca e frágil, cortou a tensão no ar. Era Vanessa, ainda no chão, agarrando o caderno que tinha caído. Sua cara estava pálida e os olhos brilhantes, cheios de algo que Alex não conseguia decifrar. Você não entende. O que eu estava prestes a revelar, ele não é apenas seu pai, Alex. Ele... Uma explosão cortou o ar, e o mundo ao redor deles explodiu em um caos absoluto. Alex viu um homem correndo em sua direção, a expressão de desespero estampada no rosto. "Cuidado!" ele gritou. Mas já era tarde demais. Um carro desgovernado se precipitou para a calçada, fazendo a multidão se dispersar em pânico. O barulho do impacto foi ensurdecedor. Pessoas gritavam, e Alex ficou estático. O carro atingiu um grupo de pessoas e um grito ecoou que parecia cortar a alma. O caos se espalhou como fogo. Alex mal conseguiu processar o que estava acontecendo, mas sabia que a cena à sua frente era devastadora.
Zuri agarrou seu braço com força. Vamos! Precisamos sair daqui! Ele hesitou, o olhar fixo na cena de horror diante deles. O ar estava pesado de desespero. Vanessa, ainda no chão, estava agora completamente escandalizada. Seus olhos se arregalaram. Não havia mais tempo! Alex, o que você está fazendo? Nós não podemos ficar! Zuri implorou, puxando-o. Mas ele estava paralisado. Lucas o puxou e juntos correram para longe do horror. Mas antes que eles conseguissem, Alex lançou um último olhar para Vanessa. E então a transformação aconteceu. No meio da confusão, a mulher olhou diretamente para Alex e, com uma voz carregada de significado, gritou: "A verdade é que eu sou sua mãe, Alex. A mãe que você nunca conheceu." As palavras dela ecoaram no meio do pânico, como um trovão em uma noite calma. Alex parou abruptamente, enquanto Zuri quase colidiu com ele. A revelação o derrubou como um soco no estômago. Ele sentiu o mundo girar, seu coração batendo descompassado. Era impossível. Isso não podia ser verdade. Os gritos e sons do transbordamento da multidão desapareciam. E só restava a tempestade de emoções dentro de Alex. Ele olhou para Zuri, mas seu olhar não tinha resposta. Era como se tudo que havia acreditado estivesse se desmanchando. Vanessa se levantou exausta e completou: "Por favor, Alex, temos muito a discutir e não temos muito tempo. Eles estão chegando." A afirmação dela o cortou como uma faca e tudo parecia desmoronar. A sirene da ambulância se aproximava, cortando o ar com um som agudo de emergência. Alex sentiu que o chão sumia sob seus pés. Quem era ele de fato? E quem mais estava envolvido nessa teia de segredos? A cena se transformava rapidamente em um turbilhão de eventos, aos quais ele não estava preparado. A multidão ao redor estava em pânico total, mas dentro dele havia uma calma inquietante, como se, naquele momento caótico, todas as respostas estivessem prestes a se revelar. Ele precisava decidir: correr e ignorar a verdade ou encarar a tempestade de frente? A vida dele, a vida que conhecia, estava implodindo, e o futuro que se formava diante dele era um grande mistério. E o que mais estava enterrado nas sombras, que ainda precisava vir à tona? Enquanto a crise se desenrolava e a realidade se tornava mais perturbadora a cada segundo, Alex, que essa era apenas a ponta do iceberg, e que as consequências seriam muito mais profundas do que ele jamais imaginara. O caderno de Vanessa voou pelo ar, fazendo um percurso incerto antes de aterrissar sobre o asfalto encardido. Alex hesitou, curiosidade e medo invadindo seu peito. Ele queria entender, mas e se aquilo abrisse uma caixa de Pandora de mentiras? Zuri segurava seu braço com firmeza. "Alex, não! Não vamos!" Mas a voz dela soava distante, como se estivesse em outra dimensão. Os repórteres avançaram. Suas perguntas aleatórias se misturaram com os gritos da multidão. O caos se amplificava. Vanessa estava no chão, uma expressão de desespero estampada no rosto. Um homem, possivelmente um segurança, estava tentando afastar as pessoas. "Vanessa!" Alex gritou, a urgência em sua voz soando mais alta do que o clamor ao redor. Ele queria correr até ela, mas a dor manifestava-se em seu peito como uma corrente pesada. "O que você estava dizendo?" O olhar de Zuri se tornava ansioso. "A gente precisa sair daqui, Alex, agora!" Era como se o mundo em volta estivesse desmoronando.
A sirene da ambulância cortando o ar. A agitação se intensificava, mas Alex estava paralisado. Ele não sabia o que fazer. E então, uma figura conhecida emergiu da multidão. Era seu irmão mais velho, Lucas. Alex nunca havia esperado vê-lo ali naquele momento. O rosto de Lucas estava pálido e ele parecia tão perdido quanto Alex se sentiu. Alex! Lucas gritou, desviando as pessoas que tentavam se aproximar de Vanessa. Você precisa ouvir isso. O olhar de Alex fixou em Lucas, a confusão misturando-se com a sensação de traição. O que você está fazendo aqui? O que há de errado? Lucas ofegava, acumulando uma tensão que parecia prestes a explodir. Não tenho tempo! Aquilo que a mulher está dizendo nem é apenas sobre o pai. Você não sabe de nada! Ele não é seu pai de verdade! A confusão instalou-se como um vendaval dentro de Alex. O que você está falando? Como assim? Ele não é o homem que você pensa que é. Na verdade, sua mãe, ela teve uma vida antes de você nascer. Uma vida escondida! Lucas exclamou, olhando em volta como se esperasse que alguém o escutasse. Um silêncio súbito pairou ao redor deles, como se o universo tivesse focado naquele momento. Zuri olhou para Alex, os olhos arregalados, uma mistura de choque e preocupação. Para com isso, Lucas! O que você está dizendo é uma loucura! Alex respondeu, sua voz tremendo, preenchida de sentimentos contraditórios. Não é loucura! Lucas insistiu, aproximando-se. Eu sou seu irmão, mas você sempre soube que havia algo errado na sua infância, não é? Promoções falsas. O que você ousa pensar? Ninguém em nossa família é quem diz ser. A revelação estava ali, crua e dolorida. O chão, sob os pés de Alex, parecia desmoronar. Ele sempre sentira que havia mais na história da sua família, mas nunca ousara perguntar. Isso não pode ser verdade! Fiz a pesquisa, Alex. Pergunte à sua mãe. Ela sabe, mas está com medo. Você precisa entender antes que tudo isso acabe mal. Lucas gritou, e a urgência nas suas palavras era palpável. Nesse instante, a multidão começava a se dispersar, as sirenes se aproximando. Alex se viu em uma encruzilhada. Ele tinha uma escolha: correr e ignorar a verdade ou encarar a tempestade de frente. A vida dele, a vida que conhecia, estava implodindo, e o futuro que se formava diante dele era um grande mistério. E o que mais estava enterrado nas sombras, que ainda precisava vir à tona. Enquanto, focado apenas em sua situação, ele não percebeu que uma figura sombria se movia entre a multidão. Um homem com olhar intenso, vestindo um capuz e uma jaqueta escura. Ele cheia um celular em uma das mãos. As vibrações de notificações passaram despercebidas enquanto a tensão crescia. Logo, o homem se aproximou de Alex e gritou: Alex, seu pai não morreu acidentalmente. O que você não sabe é que ele foi assassinado. E a verdade está conectada a você. As palavras cortaram como uma lâmina. A revelação não era apenas chocante, era um soco no estômago. Alex sentiu o rosto esquentar. A multidão em volta sumiu. Tudo se tornou uma borrada. Ele se virou para Zuri, para Lucas, os rostos deles se contorcendo em um misto de confusão e horror. Você está brincando? Alex perguntou, balançando a cabeça, lutando para processar. Como você sabe disso? E quem é você? O homem se aproximou, a tensão no ar se intensificando.
Temos que conversar e não aqui. Tudo o que você acreditava está prestes a desmoronar. O caderno, ele é a chave. A angústia e a urgência na voz dele falavam mais alto do que qualquer dúvida. Alex percebeu que não tinha opção. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Este era o momento em que tudo mudaria. O que estava enterrado em seu passado? E quem estava realmente por trás da morte do pai? A mistura de medo e determinação crescia dentro dele, enquanto aquela voz misteriosa prometia respostas que poderiam mudar tudo. O homem de capuz olhou diretamente nos olhos de Alex, e a urgência em sua voz parecia palpável. Precisamos ir para um lugar seguro agora mesmo. Ele se virou, já se afastando da multidão, gesticulando para que Alex e Zuri o seguissem. O caos crescendo ao redor deles tornava-se um pano de fundo distante. Alex olhou para Zuri, buscando segurança em seu olhar. A incerteza e o medo se misturavam, a necessidade de ter respostas. Vamos! Ela murmurou, puxando-o para que o seguissem. A adrenalina pulsava nas veias, e enquanto corriam, cada batida de seu coração ecoava um alerta de que nada seria como antes. Chegaram a um beco estreito, longe dos repórteres e do tumulto. O homem se virou, seu rosto estava tenso. É a ti que podemos falar. O que eu tenho para dizer pode mudar tudo, e rápido. Alex sentia o nó na garganta. Que história é essa de que meu pai foi assassinado? A voz dele saiu mais alta do que pretendia. O homem respirou fundo, olhando ao redor antes de falar. Seu pai esteve envolvido em algo maior, uma rede de corrupção e tiro que não envolvia apenas negócios limpos. Ele fez inimigos poderosos, e as promessas que ele fez a Zuri e sua mãe, isso tudo está interligado. O mundo pareceu escurecer por um momento. Alex sabia que não podia ignorar o que ouviu. As peças se uniam, um quebra-cabeça que ele nunca soube que existia. Mas ainda assim, uma dúvida pairava. E você? Quem é você? Meu nome é Léo. Ele respondeu, seu olhar fixo em Alex. Eu trabalho para uma agência que está investigando a morte do seu pai. Acontece que a verdade é muito mais sombrótica. Você está em perigo, Alex. Justo quando Alex estava prestes a questionar mais, um som estrondoso cortou o ar. O tremor do chão sob seus pés fez com que se voltassem. Olhando para cima, viram várias figuras sombrias emergindo, uniformizadas, com expressões severas. As vozes baixas de comando soaram. É melhor vocês voltarem para casa. Não queremos problemas. O que foi isso? Zuri sussurrou, sua mão segurando o braço de Alex, agora apertado como um torniquete. Léo fez um gesto para que se escondessem atrás de uma lixeira. Esses são os homens que trabalham para os inimigos do seu pai. Eles não estão aqui só pelo pai de você. Você é um alvo agora. O horror de sua situação começou a transbordar em sua mente. Alex olhou para Zuri, seus olhos refletindo a mesma confusão e medo. Então, Léo se aproximou mais. Escutem, quanto mais longe de tudo isso vocês estiverem, melhor. Precisamos pegar o caderno agora mesmo. Confuso, Alex olhou para Léo. O que tem no caderno? A sombra do mistério o envolvia. Léo se inclinou para mais perto. O que você não sabe é que, além dos segredos que seu pai escondeu, há mais sobre você e sua mãe. É uma verdade devastadora. A tensão estava tão palpável que quase podia ser cortada com uma faca. Zuri ficou pálida. O que está acontecendo, Alex? O que você está guardando? Antes que ele pudesse responder, um grito ecoou ao longe. Mais perto, um dos homens, agora com um olhar furioso, segurava o caderno encontrado. Ele ria, como se aquilo representasse a vitória em alguma guerra secreta.
e Alex sentiu um frio na espinha. Ei, você não deveria fazer isso! Gritou Léo. Imediatamente. Precisamos pegar aquilo antes que seja tarde. Mas o homem sorriu mais alto e começou a andar em direção ao grupo, o caderno nas mãos. Desculpe, mas esse é um segredo que você e sua família não deveriam. Toda a pressão caiu sobre Alex. Segredos, mentiras, o peso sobre os ombros dele crescia. Algo dentro dele estava quebrando. A revelação tinha que vir à tona. Ele precisava escolher: intervir ou ficar em silêncio. Antes que decidisse, uma explosão sacudiu o lugar. O som reverberou como um trovão. Alex viu o homem caindo e a poeira subia ao redor como uma cortina. O pânico estourou. Zuri gritou, puxou Alex para trás e tudo se transformou em caos. As luzes piscavam e Léo estava gritado agora. Vamos, precisamos sair! O caderno é a chave. Vão atrás dele agora! Mas o que era verdade? Enquanto a confusão misturava seu campo de visão, Alex percebeu que a linha entre amigo e inimigo estava se tornando mais embaçada do que nunca. E tudo o que ele havia conhecido estava prestes a se desmoronar novamente, bem diante de seus olhos. Para onde ele iria agora? O homem de capuz olhou diretamente nos olhos de Alex, e a urgência em sua voz parecia palpável. Precisamos ir para um lugar seguro agora mesmo! Ele se virou, já se afastando da multidão, gesticulando para que Alex e Zuri o seguissem. O caos crescendo ao redor deles tornava-se um pano de fundo distante. Olhou para Zuri, buscando segurança em seu olhar. A incerteza e o medo se misturavam à necessidade de ter respostas. Vamos! Ela murmurou, puxando-o para que o seguissem. A adrenalina pulsava nas veias, e enquanto corriam, cada batida de seu coração ecoava um alerta de que nada seria como antes. Chegaram a um beco estreito, longe dos repórteres e do tumulto. O homem se virou. Seu rosto estava tenso. É aqui que podemos falar. O que eu tenho para dizer pode mudar tudo e rápido. Alex sentia o nó na garganta. Que história é essa de que meu pai foi assassinado? A voz dele saiu mais alta do que pretendia. O homem respirou fundo, olhando ao redor antes de falar. Seu pai esteve envolvido em algo maior. Uma rede de corrupção que não envolvia apenas negócios limpos. Ele fez inimigos poderosos. E as promessas que ele fez a Zuri e sua mãe, isso tudo está interligado. O mundo pareceu escurecer por um momento. Alex sabia que não podia ignorar o que ouviu. As peças se uniam. Um quebra-cabeça que ele nunca soube que existia. Mas ainda assim, uma dúvida pairava. E você? Quem é você? Meu nome é Léo, ele respondeu, seu olhar fixo em Alex. Eu trabalho para uma agência que está investigando a morte do seu pai. Acontece que a verdade é muito mais sombria. Você está em perigo, Alex. Justo quando Alex estava prestes a questionar mais, um som estrondoso cortou o ar. O tremor do chão sob seus pés fez com que se voltassem. Olhando para cima, viram várias figuras sombrias emergindo, uniformizadas, com expressões severas. As vozes baixas de comando soaram. É melhor vocês voltarem para casa. Não queremos problemas. O que foi isso? Zuri sussurrou, sua mão segurando o braço de Alex, agora apertado como um torniquete. Leo fez um gesto para que se escondessem atrás de uma lixeira.
Esses são os homens que trabalham para os inimigos do seu pai. Eles não estão aqui só pelo pai de vocês. Você é um alvo agora. O horror de sua situação começou a transbordar em sua mente. Alex olhou para Zuri, seus olhos refletindo a mesma confusão e medo. Então, Leo se aproximou mais. Escutem, quanto mais longe de tudo isso vocês estiverem, melhor. Precisamos pegar o caderno agora mesmo. Confuso, Alex olhou para Leo. O que tem no caderno? A sombra do mistério o envolvia. Leo se inclinou para mais perto. O que você não sabe é que, além dos segredos que seu pai escondeu, há mais sobre você e sua mãe. É uma verdade devastadora. A tensão estava tão palpável que quase podia ser cortada com uma faca. Zuri ficou pálida. O que está acontecendo, Alex? O que você está guardando? Antes que ele pudesse responder, um grito ecoou ao longe. Mais perto, um dos homens, agora com um olhar furioso, segurava o caderno encontrado. Ele ria, como se aquilo representasse a vitória em alguma guerra secreta, e Alex sentiu um frio na espinha. Ei, você não deveria fazer isso! Gritou Leo, imediatamente. Precisamos pegar aquilo antes que seja tarde. Mas o homem sorriu mais alto e começou a andar em direção ao grupo, o caderno nas mãos. Desculpe, mas esse é um segredo que você e sua família não deveriam ter. A verdade vai doer. Toda a pressão caiu sobre Alex. Segredos, mentiras, o peso sobre os ombros dele crescia. Algo dentro dele estava quebrando. A revelação tinha que vir à tona. Ele precisava escolher: intervir ou ficar em silêncio. Antes que decidisse, uma explosão sacudiu o lugar. Alex não viu de onde vinha, mas o barulho ensurdecedor ecoou como uma bomba. O homem que tinha o caderno voou para longe com a força do impacto. Alex sentiu que o chão se abria sob seus pés. Foi a confusão total. Enquanto a poeira subia, Alex tentou recuperar o fôlego. Vários corpos tombaram no chão, e no meio daquele caos, ele viu algo que deixou seu coração paralisar. Vanessa, a mulher que acreditava ser sua mãe, estava caída. Uma expressão de dor e desespero estampada no rosto. Vanessa, Alex gritou, correndo em direção a ela. O mundo ao seu redor estava marcado por gritos e correria. Zuri seguiu, mas seu olhar estava fixo em Alex, confusa e assustada. Não, Alex, você não pode! Leo gritou, mas Alex não ouviu. O desespero tomou conta dele. Ele se ajoelhou ao lado de Vanessa, percebendo que ela estava pálida e machucada. Você precisa saber a verdade, Alex. Vanessa sussurrou, a voz fraca. Tudo o que você pensou que sabia não era real. Antes que pudesse perguntar mais, um novo grito cortou o ar. Alex virou-se e viu Leo sendo agarrado por dois homens, suas expressões de raiva intensificadas. A imagem de Vanessa caindo foi marcada em sua mente. Mas o que estava prestes a acontecer mudou tudo. Um dos homens, com uma frieza glacial, puxou uma arma. Você não vai precisar mais dele, disse o homem, com um sorriso violento. Todos os sentidos de Alex ficaram alertas. Não! Ele gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um tiro ecoou no ar e o corpo de Leo cravou-se contra a parede, caindo ao chão, cercado por um silêncio absoluto. O horror criou raízes em Alex. Ele olhou para Zuri e o mundo deles desmoronou. As palavras de Vanessa agora faziam mais sentido do que nunca. A verdade
Aquela verdade devastadora estava prestes a se revelar, mas não sem um custo alto. A adrenalina queimava em suas veias enquanto se perguntava: quem era ele, realmente, e como tudo isso o afetaria? As respostas estavam se aproximando, mas um grito ecoou no fundo de sua mente. Os segredos de sua família eram mais perigosos do que ele jamais imaginara. Alex estava em estado de choque. A cena à sua frente era um pesadelo. Léo caíra, a vida dele esvaindo-se enquanto um silêncio profundo se abatia sobre eles. O olhar de Vanessa, sua mãe, estava cheio de dor e desespero. Os olhos entreabertos pareciam pedir ajuda. Alex estava paralisado. Zuri, ao seu lado, segurava firme seu braço tremendo. Alex, precisamos ir! A voz de Zuri ecoou em sua mente, mas ele não conseguia se mover. O horror do que acontecia era intenso. Ele não pode ter morrido assim, não! Ele olhou para Léo, seu corpo estendido no chão. O peso da situação pressionava seu peito. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? Vanessa tentava se levantar, mas a dor era evidente. Alex, escute! Sua voz estava rouca, quase inaudível. Eu sei que você não tem ideia, mas tudo está errado. Seu pai, ele estava cercado por segredos, e eu estou aqui por uma razão. Justo quando Alex se inclinava para ouvir melhor, o homem armado que estava com Léo se virou abruptamente para Vanessa. Cale-se! Você não tem mais poder aqui! A boca do homem estava cheia de raiva. Os olhos brilhavam com algo que Alex não conseguia entender. Ele não sabia se deveria intervir ou esperar a verdade se desenrolar. A multidão se dispersava lentamente. As sirenes ainda ao fundo. Gritos ao redor misturavam-se a murmúrios. O dia que prometia ser comum agora se tornava uma colcha de retalhos de caos. Alex finalmente percebeu o caderno caído entre Léo e o homem, e a ideia de pegá-lo lhe consumiu. O que está nesse caderno? Gritou Alex, apontando para o objeto. A esperança surgindo enquanto tentava desviar a atenção do homem. O olhar de Zuri se fixou no caderno também, uma expressão de determinação iluminando seu rosto. Vamos, Alex. Pode ser a única pista que temos. O homem, percebendo a distração, se virou e apontou a arma em direção a Alex. Você não vai chegar perto. Essa história acaba aqui. Mas antes que alguém pudesse agir, um clarão cortou o ar. Um carro preto acelerou pela rua, os pneus queimando o asfalto. O motorista parecia insano. Alex só teve tempo de ver um brilho metálico no volante, antes que o carro girasse e colidisse com o homem armado. O impacto ecoando como um trovão. O homem caiu, a arma voando para longe, e o caos reinou. Alex, Zuri e Vanessa estavam paralisados, o choque da colisão se misturando ao assombro. O carro estava agora preso à cena da tragédia. A pessoa no volante saiu do carro e, em um movimento rápido, Alex reconheceu o rosto. Era Lucas, seu irmão. Lucas! Gritou Alex, a mistura de alívio e confusão eletrizando o ar. Mas o olhar de Lucas estava intenso, focado. O que está acontecendo aqui? Ele parecia saber, mas havia algo maior em jogo. Eu não sei. Só sabemos que... Alex começou, mas Lucas interrompeu. Não há tempo! Você precisa ver isso! Ele puxou um dispositivo do bolso e pressionou um botão. Uma tela se iluminou,
mostrando uma transmissão ao vivo com imagens de algo horrível. O pai de Alex, em uma discussão acalorada com homens encapuzados que pareciam ameaçá-lo. Seu pai estava se associando a algo muito maior, Alex. Olhe bem! Lucas respirou fundo, os olhos fixos na tela. Temos que ir agora. Você precisa saber tudo. Antes que Alex pudesse processar, uma ideia chocante cruzou sua mente. O que mais ele não sabia? Era uma teia de segredos, mentiras e agora até ameaças de morte. O mundo dele tinha se transformado em um jogo mortal e tudo o que ele conhecia estava desmoronando. O que mais poderia acontecer? O que mais estava envolvido nesse jogo sujo? Alex olhou para Zuri, que tinha a expressão mais ansiosa. Estamos juntos, Alex. Precisamos resolver isso. E com um nó na garganta, ele percebeu que essa era a única chance que tinham de descobrir a verdade. Não importava o quão obscura fosse. E enquanto a cena se desenrolava, a única certeza que Alex tinha era que o caderno, a conexão com o seu passado e todos os segredos estavam prestes a explodir em suas vidas de uma maneira que eles nunca imaginariam. Alex estava em estado de choque, o pânico pulsando em suas veias. Leo estava caído, a vida esvaindo-se diante dele em um momento que parecia um filme de terror. A cena se desdobrava em câmera lenta. Os gritos, as sirenes ao fundo e a expressão de dor no rosto de Vanessa, sua mãe, tudo isso parecia irreal. Isso não pode estar acontecendo, ele pensou, mas a realidade batia a porta. Alex, precisamos! Zuri o puxou. A urgência em sua voz era como uma corrente elétrica. Ela estava tão tomada pelo medo quanto ele. Mas havia determinação em seu olhar. Ele sabia que se não agissem rápido, tudo poderia se complicar ainda mais. Vamos, por favor! Ele hesitou um segundo a mais, mas o olhar de Zuri foi suficiente. Juntos, correram, e a adrenalina trazia um manto de coragem. Lucas estava na porta do carro, ofegante, mas com um olhar decidido. Entrem, rápido! Subiram no veículo, e o motor rugiu, cortando a confusão ao redor. Enquanto Lucas acelerava, Alex olhou para trás. Leo ainda estava no chão. Os sentimentos conflitantes dentro dele eram como um furacão. Ele tentando ajudar. E peso da culpa começava a se formar. Mas não havia tempo para pensar. Lucas mantinha os olhos focados na estrada. Temos que ir para o lugar seguro. Não há como confiar em ninguém agora. A tensão no carro era palpável. Como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Zuri tentava acalmar Alex. Precisamos de um plano. O caderno, tudo pode estar lá. Ele balançava a cabeça, tentando assimilar as inúmeras verdades que estavam se revelando em um piscar de olhos. O que você sabe sobre o caderno, Vanessa? A pergunta escapuliu de seus lábios entre a urgência e a necessidade de respostas. Eu tenho que te contar, Alex. Seu pai foi perseguido por razões que vão muito além das nossas vidas. Ele se envolveu em algo muito perigoso. Ela respondeu, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e medo. Um aperto no peito a fazia hesitar. Tem coisas que não posso deixar de lado. Você é mais importante do que imagina. As palavras flutuavam entre eles, preenchendo o silêncio tenso. Alex olhou nos olhos de Zuri, buscando força, uma conexão. Nós precisamos descobrir tudo isso, não importa o que custe. Ele sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única maneira deles se libertarem.
Finalmente, Lucas estacionou em um local isolado, longe da cidade e do tumulto. Aqui estamos, certo? Ele disse, respirando fundo enquanto desligava o carro. Precisamos agir rápido. Que tal começarmos com o caderno? Certo? O que mais você sabe sobre isso? A voz de Alex estava firme, embora seu coração estivesse acelerado. Vanessa fechou os olhos por um instante, como se quisesse reunir coragem para abrir o que estava enterrado. Seu pai, ele se meteu com organizações que não perdoam. Ele se aproveitou de situações complicadas. O caderno contém informações que podem não só revelar quem ele realmente era, mas também a verdade sobre você, Alex. Ela disse, a tensão crescendo. O momento estava palpável, as possibilidades de revelações futuras cercando a todos eles. Zuri inclinou-se mais perto. Estamos juntos nisso, Alex. O que mais você não sabe? Antes que ele pudesse responder, uma mensagem estrondosa estourou no celular de Vanessa. Os olhos dela se arregalaram. Não, eles estão mais perto do que pensei. Precisamos nos apressar. O vento balançava as folhas ao redor, como se estivesse gritando que o tempo estava se esgotando. Com um olhar determinado, Alex sentiu que a verdade, por mais chocante que fosse, era o único caminho. Ele olhou para os dois, buscando coragem nas expressões deles. Estamos juntos. Vamos descobrir tudo isso. Não importa o que custe. Com a decisão tomada, eles saíram do carro. Alex sabia que a jornada de revelações que estava prestes a começar mudaria suas vidas para sempre. E aí se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.